Ela se formou em um curso onde a maioria dos profissionais é homem. O número de mulheres já cresceu e vem crescendo nessa profissão, mas ainda assim está longe de alcançar o percentual do público masculino na área. Mas a nossa entrevistada de hoje nunca se intimidou com isso. Não tem essa de trabalho de homem ou trabalho de mulher. A mulher em cena desta edição é a engenheira civil Juliane dos Santos Pinto, professora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFN. Seja bem-vinda, professora! Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje, né? Agradeço pelo convite, muito honrada por contribuir e contar um pouquinho da minha história. Professora, eu quero começar lhe perguntando, ainda existe espanto em ver uma mulher numa obra? Eu acredito que sim, né? Por ser uma profissão em que a maioria são homens, né? Mas eu acho que a mulher, ela aos poucos, ela vai se galgando o seu espaço, né? De uma forma talvez mais delicada. Mas com jeito o pessoal abraça, né? O profissional. Então, para mim sempre foi muito tranquilo, né? Trabalhar dentro da obra, trabalhar com funcionários, sempre foi muito bom. Muito bom mesmo. E como é que aconteceu essa escolha, professora? Como é que a senhora decidiu fazer engenharia civil? Bom, eu sempre gostei dessa área de criatividade, de desenho, sempre, desde criança. Então, acho que foi um caminho bem natural, né? Trabalhar com a área de projetos, a área de construção. E foi, aos poucos, foi se revelando, né? Estudar engenharia, né? E no final dos anos 90, quando eu escolhi fazer o curso, fazer o vestibular, né, que na época tinha vestibular lá na UFSM, foi uma coisa assim foi muito legal assim ter escolhido. E a outra coisa que foi interessante foi os meus pais, né, por me apoiarem sem questionar o curso que eu estava escolhendo, né. Sempre pensando em a gente, no meu caso, né, ser feliz na profissão, né, independente da escolha. Então, para mim, ter entrado no curso foi uma grande honra, né, porque estudar numa universidade que é a única que tem esse curso aqui no interior, na época não tinha nenhum outro lugar. Então, foi muito bom, assim, chegar lá e iniciar o curso de graduação, né. Nunca ninguém chegou pra você e disse, mas essa profissão, uma profissão de homem, essa coisa assim, nunca teve, então, essa estranheza por parte das pessoas quando falavas que estava fazendo engenharia civil? Tinha uma certa curiosidade, né? Por que escolher isso? Por que não escolher uma profissão um pouco mais feminina, né? Mas eu acho que, independente da profissão que a pessoa escolhe, né? Ela tem que ir em frente, né? E conseguir, né? Encontrar o seu caminho, né? A sua inserção no mercado de trabalho, independente de ser homem, ser mulher. E eu quero destacar, professora, que você trabalhou numa obra de uma estrada bem conhecida aqui da gente, né, que é a RS 149, ali da Quarta Colônia. Como é que foi trabalhar assim na construção de uma estrada, né, enfim, tão importante aqui para a região? Enfim, como é que foi isso? Foi um trabalho foi estágio final, né? Foi o meu estágio final de graduação. Eu sempre tive vontade de trabalhar e ver como é que era trabalhar numa obra de construção, principalmente de estrada, sempre gostei dessa área. E aí surgiu a oportunidade, um professor lá da UFSM, que foi meu orientador de estágio, conseguiu esse estágio lá e foi um desafio, né? Trabalhar com uma obra que é um espaço aberto, né? No caso, eu estagiava junto à fiscalização obra, todo inverno trabalhando no tempo, fazendo medição junto com o pessoal, assim, foi um desafio. Só para a gente ter uma ideia, assim, saía de manhã com a equipe, né, e voltava só no final da tarde. Então, era totalmente diferente do que eu já estava acostumada com outros tipos de estágios que eu tive oportunidade de ter na cidade, né, que era na área de construção civil. Então, foi um desafio
diferente, né, e trabalhar com uma equipe exclusivamente masculina. E aí eu aproveito para lhe perguntar que esse trabalho foi um pouquinho divisor de águas, né, no seu futuro, porque você tinha a ideia de seguir nessa área e foi esse estágio aí que fez você mudar digamos, de ramo ali dentro da engenharia. Foi isso? O que aconteceu, professora? Na verdade, assim, durante o tempo que eu fiz estágio, graças a Deus, tive 3 anos de estágio na construção civil em algumas empresas renomadas aqui da cidade, e na época eu queria ver alguma coisa diferente. Como estrada é uma área da engenharia de infraestrutura, né, eu resolvi testar como é que seria trabalhar nessa área. E chegando lá, né, eu tive vamos dizer assim, uma surpresa desagradável, que uma pessoa específica lá da equipe, vamos dizer assim, me rejeitou, né, no sentido de não me apoiar, não trocar as informações, né. Mas, por outro lado, eu vejo hoje, assim, mais madura, né, eu vejo que era uma coisa pessoal da pessoa com uma mulher dentro de uma área masculina. Em compensação, a equipe que estava junto comigo no estágio, eles me abraçaram no sentido de me ajudar a conseguir tirar minhas dúvidas e aprendizados nesse período. Então, eu tive essas duas situações e eu tiro como, vamos dizer assim, experiência, que mesmo estando num lugar com certa dificuldade, as outras pessoas compensam, né, essa questão de ajudar o estagiário a aprender, a tirar suas dúvidas. E realmente, na época, assim, foi um certo constrangimento, e eu acredito que eu tirei de letra, né, por conseguir trabalhar com os demais da equipe, né. Foi bem interessante. E até, professora, levar essa situação, não sei se em algum caso a senhora chegou a contar, levar isso para os alunos também como uma forma de dizer, não é pela opinião de uma pessoa que tu vai desanimar, né, que tu vai te abalar, enfim, passar um pouquinho isso para os seus alunos das engenharias aqui, né, porque você dá aula para todos os cursos das engenharias aqui na universidade, né, embora não tenha engenharia civil, mas a gente tem outros cursos que formam engenheiros, né, professor? Eu sempre, quando a gente conversa com os alunos em relação ao estágio, eu sempre falo da questão da postura da pessoa em relação à empresa. Então, quando adversidades vão existir, né, em qualquer tipo de lugar que esteja, né, mas o importante é a gente ter respeito com todo mundo, né, independente que a pessoa pensa sobre estagiário ou sobre engenheiro, e de uma forma ou de outra, né, a gente consegue aprender uma coisa, né, inclusive com a questão do relacionamento, né, o relacionamento com a equipe. As pessoas são diferentes, cada um pensa uma coisa diferente, e a gente, como vamos dizer assim, que está ali precisando aprender, tem que conseguir aos pouquinhos conversar e trocar uma ideia, né, para conseguir tirar algum proveito dessa situação. E dentro ainda do assunto profissão, professora, claro, a gente já falou aqui que a sua, né, é uma profissão que até há pouco tempo atrás era comandada só por homens, agora esse cenário já está mudando, mas o seu marido também tem uma profissão que até há pouco tempo era, digamos assim, mais dominada por mulheres, né, professora, que é de cabeleireiro. Como é que vocês lidam com isso? Chega a ser um fato curioso, assim, na roda de amigos, com as pessoas ou não? Sim, ele é cabeleireiro já faz mais de 25 anos, então ele tem uma clientela muito grande na cidade, né? Claro que no início, assim, quando eu entrei na faculdade, meus colegas achavam estranho, né? Cabeleireiro, que estranho, fazia aquelas piadinhas, assim. Mas, no momento que eles começaram a conviver com eles, né? Conviver com a profissão, muitos se tornaram clientes, que são até hoje clientes do marido, né? E outros se tornaram amigos. Então, a maioria dos meus colegas homens são amigos do meu marido e tratam ele bem como se fosse colega, né? Então, muito legal a maneira que eles convivem, assim. Muito interessante.
Tu acha que esse cenário está mudando um pouco? Não existe mais essa questão de profissão de homem, profissão de mulher, assim? Tá se igualando? Ou ainda falta um pouco, professora? Ainda tem isso, né? Mas eu acho que, independente da profissão, é que a pessoa tem que gostar daquilo que faz, né? Não adianta ir numa profissão que é mais feminina, tu não sente prazer em trabalhar, né? É aquela coisa assim, que trabalhar com algo que tu gosta não é algo ruim, é uma coisa prazerosa, é o dia a dia que tu nem vê passar, né? Conviver, assim, eu pelo menos, eu sinto como professora que as horas enquanto professora eu passo super rápido, parece que aquele tempo voa, né? Então acho que é assim, se inserir num lugar onde tu consegue trocar experiência e o pessoal te aceita, né? Eu acho que é assim mesmo, né? Independente de ser homem ou mulher, né? A gente falar em questão de ser engenheira, pode falar também na questão de tu ser um pouco mais nova. Quando eu entrei na instituição, o pessoal achava que eu era aluna, em vez de ser professora, né? Inclusive em grupos, assim, na própria universidade, tu entrava nas salas e eles ficavam te esperando, achando que tu era aluna como eles, né? Então tem essa questão de ser mulher, de ser mais nova, de respeitar, de saber que tem experiência. Isso aí a gente sempre vai ter que tentar se explicar, né? Mas acho que com o tempo eles conseguem, porque com uma primeira conversa já quebra aquele gelo, né? E eles veem que tu tem experiência, que tu consegue passar uma informação, isso é bem bom. Mas, professora, quando tu fez o curso, né, tu imaginava ser professora ou pensava mesmo em trabalhar com obra, assim? Como é que surgiu a docência depois da formação? A docência, ela se tornou uma realidade a partir que eu me formei no final de novembro de 2002 e eu já me inscrevi para participar da seleção do mestrado, né? E então, assim, eu estava trabalhando, né, numa das empresas que eu estagiei e logo em seguida saiu o resultado, né, do mestrado. Então, como eu me tornei bolsista na época, né, eu tive que largar o meu trabalho para me dedicar exclusivamente ao mestrado. E daí, durante esse tempo, eu já, claro, estava no mestrado. A ideia era emendar um doutorado, só que doutorado em engenharia civil, na época, não existia na UFSM, só acho que na URGS, que tinha doutorado nessa área. E daí, a minha ideia de terminei o mestrado e logo já queria continuar estudando. Só que a gente, como mulher, tem a questão de constituir a família, né, de ser mãe. E nós, eu e meu marido, a gente decidiu logo, depois do mestrado, ter filho, né? Então, eu tive a minha filha, naquela época, consegui ficar com ela, cuidando dela pelo menos um ano, e logo em seguida eu já fui chamada para participar de uma seleção, né, ali na UFM, e por questões da entrevista e tudo mais, eu já comecei a trabalhar. Então, eu entrei na instituição com a minha filha bem pequenininha, né, agora já está uma moça, né, e a ideia de continuar estudando sempre ficou ali, amadurecendo. Vai vir o mestrado, vai vir o doutorado. E como eu tinha falado, né, esse ano, 2018, eu consegui entrar na seleção do doutorado e eu estou em processo de doutoramento, né, e provavelmente agora no ano que vem eu já consiga terminar na engenharia civil conforme eu tinha planejado, né? Demorou um pouco, mas foi algo que não era minha escolha, né? Esperar, assim, fazer o doutorado. Mas sabia que eu iria retomar em algum momento, né? Não poderia ser naquele período, mas que ia fazer, tanto que agora está cursando, né, professora? Sim, numa situação bem diferente, né? Diferente, porque situação de pandemia, assim, tudo foi completamente diferente do mestrado, né? Até eu conseguir qualificar agora
agora em maio, final de maio, a gente conseguiu qualificar, assim, à distância, né? Foi uma experiência diferente. E vamos ver como é que vai ser, né? Espero que ano que vem eu consiga concluir. E eu sei, bom, que além do doutorado, da filha, né? Tem 13 anos, né, professora? Das Sim, aulas, das aulas remotas, que também exige um pouco mais, porque precisa haver uma nova adaptação, né, professora? Tem também obra em casa, né? Como é que faz para conciliar tudo, professora? E é uma oportunidade também de matar um pouquinho a saudade de obra, professora? Sim, sim, eu adoro obra. O pessoal fala assim, como é que pode, né? Tá tocando a obra sozinha. Mas para mim é um prazer, assim. Claro que eu gostaria de fazer a obra tivesse como fazer rápido, né? Mas como a situação é diferente, né? A gente tem que fazer aos poucos. Então, a obra está quase no fim, né? E estamos aí, né? Um pouco fazendo gerenciamento da obra, um pouco sendo mãe, outro pouco sendo professora, estudante, né? Não é fácil, mas vamos lá. E uma curiosidade, eu ia lhe perguntar antes, mas a gente entrou numa outra questão, quando a gente falou do seu marido que é cabeleireiro, né? Dá pra dizer que mulher de cabeleireiro tá sempre de escova no cabelo ou não é bem assim, professora? Não é bem assim. Até que quando a gente estava presencialmente, né, dando aula, até conseguia fazer uma, 2 vezes por semana uma escova, né? Mas graças a Deus, eu tenho uma clientela boa, a gente acaba não tirando o horário do cliente, né? Acaba se virando sozinho, então. Faço escova sozinha, me arrumo sozinho, para não atrapalhar, né, o andamento lá da agenda dele, né? Mas claro que nos eventos e tudo mais, a gente consegue arrumar, marcar um horáriozinho especial, né? Apesar de ser da família, precisa ter um horáriozinho para poder ser atendida. Não é bem assim. Não tem prioridade, né, professora? Eu acho que não, né? Tem que respeitar, né? Porque tem que seguir a agenda dele, né? Sim. E a filha, professora, ela já sabe mais ou menos o que ela vai seguir aí de carreira? Se é algo mais para a profissão da mãe, profissão do pai, já tem assim alguma escolha? Vocês dão algum pitaco ou não? Na verdade, a gente deixa ela bem à vontade para ela escolher o que ela quiser, né? Ela anda falando um pouco da área da saúde e a gente não sabe bem, né? A gente deixa ela livre para ela ir sonhando, né? Porque 13 anos ainda tem alguns anos, né, para terminar ali o ensino fundamental e também o ensino médio, né? Mas ela tá bem assim incentivada para essa área da saúde, assim, ela tem alguns primos que são médicos e então ela tá assim bem incentivada, mas vamos ver, né? Pode ser que ela mude da ideia, né? A gente vai deixar, vai apoiar ela, né? Para ela escolher o que ela se sentir feliz, né? Professora, para finalizar, então, para de repente alguém que está nos assistindo, né, que está pensando aí na profissão, ficou com algum medo daqui a pouco de fazer engenharia, vamos dar um incentivo para de repente umas futuras engenheiras aí? O que a senhora pode falar? Bom, eu gostaria de dizer que é uma profissão assim muito bonita. Ela exige bastante esforço, bastante determinação. A gente não pode se assustar, né, com a questão de cálculo e as dificuldades que a gente tem durante o curso, né? É uma profissão que exige bastante estudo, né? Mas ela por outro lado, ela te dá uma gama de conhecimento e a pessoa se torna alguém que consegue resolver problemas, independente de ser só específico da engenharia, né? Então, é para aquele que realmente, assim, não tem medo de desafio, né? E, com certeza, quem escolher essa profissão vai ser muito feliz, vai ser muito, muito realizado, né? Que é o meu caso, né? Bem realizada na minha profissão. Fica aí um incentivo, né, professora? Muito obrigada pela sua participação, por contar um pouquinho da sua vida aqui pra gente e quem sabe aí, então, incentivar novas engenheiras no nosso país. Sim, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder contribuir assim,
um pouquinho da minha história, né? E é isso aí, né? Vamos entrar na engenharia e vamos ser engenheiras nesse país que precisa de tanta coisa, né? Tanto trabalho. Com certeza. A gente que agradece, professora. E eu quero destacar mais uma vez que o nosso cenário aqui do Mulheres em Cena é composto pelos trabalhos dos alunos dos cursos de Design e Design de Moda aqui na UFN. Durante essa temporada do programa, a gente vai estar mostrando então um pouquinho do trabalho, das atividades desses dois cursos da instituição. E a você, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.